Olha, a primeira vez que eu estive aqui foi só pra me distrair. Eu vim em busca do amor. Olha, foi então que eu lhe conheci. Aquela noite fria, em seus braços, os meus problemas esqueci. Olha, a segunda vez que eu estive aqui já não foi pra distrair. Eu senti saudade de você. Olha, eu precisei do seu carinho. É muito bacana a fala de todos vocês, escutando aqui. E o momento de crise, né, que nós estamos vivendo, tem 3 pontos que eu tenho percebido, que é a histeria em alguns, né, os que defendem esses ideais à torta e à direita, o negacionismo, né, e o saudosismo. Na minha época não era assim, né? Na minha época não acontecia isso. Então, esses 3 pilares, eles se tornam muito mais fortes nesse momento de crise. E a nossa prática, ela tem sido atingida muito forte. E eu lembro, eu recordo muito desses últimos anos, quando a gente leva o tema da ditadura para a sala de aula, e teve momentos que eu imaginei, não vou debater esse assunto porque não vai ter nessas provas externas. Mas eu dizia para os alunos, né, gente, nós vamos debater esse tema aqui, por isso, mas eu sei que ela não vai cair nas provas externas. E eu e a Matilde compartilhamos um momento que praticamente nós fomos impedidos de montar uma oficina sobre a ditadura por conta das provas externas. Eu nem sei se realmente foi por conta das provas externas ou por conta do tema, né? Que a coordenação pedagógica, junto com a direção, decidiram que nós não poderíamos abordar, não poderíamos fazer aquele momento na escola, porque durante aquele mês ia ser trabalhado só provas externas, tal. E foi um momento muito constrangedor para a gente. Então, a nossa prática, ela é muito decisiva também para a formação dos nossos alunos, né? Então, o que nós levamos para a sala de aula, levando essa desconstrução ou essa construção de conhecimento, trazer o livro didático não como um material estático, mas passivo de reflexão, ela é essencial para todas as nossas aulas, né? A nossa vivência enquanto professor. Era só essa contribuição mesmo. Eu queria aprofundar aqui um pouco da reflexão, porque esse tema nos traz outros questionamentos, né? Assim, até que ponto, para alguns grupos sociais brasileiros, somente nas grandes capitais, até que ponto a ditadura acabou, né? Nas periferias das grandes cidades, ainda continua a repressão e fortíssima. As periferias sofrem constantemente a repressão, não só do tráfico, do crime organizado, mas também da polícia, nas suas falas, nas suas organizações, nas suas formas de ser, na sua sociabilidade, né? Então, até que ponto a ditadura acabou realmente, né? Ou seja, se nós agora estamos tendo medo de falar, e esse medo é real, ele tem sentido, tá? A gente tem medo de falar porque pode ser gravado e o presidente avisou, né? Pode mandar para mim o vídeo, tá? Então, é problemática a situação, né? Se vive hoje nas periferias das grandes cidades, o que o Achille Mbembe, né, chama de necropolítica. E a necropolítica é essa, é assassinatos constantes, não só por parte do tráfico, mas por parte da própria polícia. A nossa polícia, depois do regime militar, é uma das que mais mata, acho que talvez seja a que mais mata no mundo, na suposta democracia que vivemos hoje. Então, até que ponto a ditadura acabou?
né? Esse nosso medo de falar do regime, nosso medo de ser repreendido, né? Não é despreparo, não. É, é repressão mesmo que você recebe. Há escolas em que o núcleo gestor está preparado para calar, para mandar se calar. Não, não se fala. Acabou. Passou o regime militar, não tem que falar mais disso, não. Trazer à tona isso para quê? Né? E ainda mais agora que o MEC tem uma política de apagamento, né? Uma política do silenciamento desse momento. Eu acho que nem na época da ditadura tantos militares tomavam conta de cargos tão importantes nesse país, né? Então, é complicada a situação para professor de história hoje, para professores que trabalham com as humanidades, né? E fica aqui essa, essa problematização, assim, quando acabou? Até quando nós teremos medo de tratar de um assunto que faz parte da nossa história, né? Eu comparo isso com o racismo, né? Que também ninguém fala de cor, ninguém fala de discriminação, porque se falar dá problema. E é exatamente não falar que gera mais problemas ainda. Obrigado. Com certeza a gente está com vocês cumprindo, né, o papel aqui do nosso podcast, que é estimular laços, articulações no debate crítico sobre o tema da ditadura, a defesa da educação como instrumento democrático. Fico muito, muito, muito satisfeito, apesar de toda a angústia das nossas situações, né, dos nossos problemas, da pandemia, do pandemônio, do autoritarismo, mas eu quero ressalvar isso, né, o quanto está sendo importante ouvir vocês e como isso é o nosso principal objetivo, com essa escuta e esse diálogo com vocês, né? É justamente estabelecer mais laços, articular mais trocas e fomentar para interessados, interessadas, cidadãos, cidadãs, profissionais da educação no geral, o debate crítico, né, sobre esses assuntos todos, né? Não nos calarmos, né, diante disso tudo, apesar de todas as precauções que devemos ter também, mas ficarmos juntos e em diálogo, né? Então, queria ressaltar isso, o quanto está sendo bom escutá-los e escutá-las. Ok, gente, boa tarde. O Edmilson já tinha falado mais cedo, eu sou a Thiago, sou estudante de História, também sou bolsista aqui no projeto de extensão. E agora há pouco vocês estavam falando um pouco sobre os livros didáticos, né? E a gente queria saber um pouco mais sobre os métodos didáticos, os materiais que vocês têm utilizado para tratar do tema da ditadura. E também se o uso da internet, como, enfim, o Google, as redes sociais, se eles ajudam ou não nessa discussão com os alunos. O Edmilson tinha sugerido de fazer a quarta pergunta em sequência, né? Eu vou fazer aqui rapidinho. Eu sou o Wesley, né? Ele já apresentou no início. Sou estudante do curso de História, bolsista IC FUNCAP e participo das discussões e atividades do projeto de extensão. E aí a pergunta é a seguinte, para vocês comentarem um pouco, né, as dificuldades e possibilidades relativas ao universo cultural e ao cotidiano dos estudantes de vocês sobre a ditadura, né? As representações e referências dela. E também comentarem um pouco sobre o retorno das atividades do projeto junto aos alunos. Vocês fazerem alguma reflexão sobre isso. Obrigado. Eu vou começar, beleza? Assim, as diversas possibilidades, quando a gente vai tratar esse tema, a internet ela tem sido essencial na minha prática, certo? Eu tentei diversificar o máximo possível e levar material para a sala para tratar esses assuntos, para tratar esse assunto. Recordo-me que em 2016 e 2017, em uma turma de nono ano, eu passei 2 meses trabalhando só esse assunto durante 4 aulas. Na época eu ensinava História e Espanhol. Aí eu aboli o Espanhol durante esses 2 meses, né? Fiquei só com a História.
E selecionei um material muito bacana. Entre eles foram 20 depoimentos de mulheres torturadas. Então, a cada aula, eu pedia para um aluno ler um depoimento daquele e encerrava com um depoimento. E eu consegui esse depoimento aonde, né? Na internet. Usei muito o material da Comissão da Verdade. A internet nos possibilita filmes, recorre também o uso de músicas. Então a gente tem acesso às letras, tem acesso à análise das letras, tem acesso à música também na internet. Fica muito viável a utilizar a internet como um apoio didático, certo? As dificuldades relativas a esse material assim, a gente não tem disponível na escola como material cultural para o aluno pegar e levar para casa para ler. Os nossos alunos também têm pouco acesso à internet em relação a procurar esse material, para ler esse material. Por mais que a gente indique, poucos procuram esse material. Então, a gente acaba tendo algumas dificuldades em relação a isso. Mas as possibilidades eu já citei, né? Elas são diversas porque nós, professores, podemos levar. Lembro-me também que levei trechos de livro como Brasil Nunca Mais, que é esse companheiro, para que eles pudessem saborear um pouco da leitura. O projeto ele foi extremamente importante, sabe? Porque a partir do contato dos alunos com as fontes sobre a ditadura, cara, foi muito incrível, porque ele gerou muito questionamento, gerou muitas reflexões. Recordo demais da fala de 3 alunos que eles disseram que até aquele dia da apresentação do projeto, eles tinham um pensamento sobre a ditadura. Foi um divisor de águas muito grande. Eles até apoiavam a ditadura até o contato com o projeto das fontes históricas da ditadura civil-militar brasileira, coordenado pelo professor Edmilson. Então, esse projeto ele é muito bem-vindo na comunidade escolar e é muito bem-vindo em Capistrano, né? Nós somos parceiros já há alguns anos das nossas turmas, tanto de ensino médio como das nossas turmas de fundamental, do 9º ano, 8º ano, da educação básica. Assim, em relação a material e essa questão, eu vou relatar mais ou menos como foi a última aula que eu considero que eu tenha trabalhado bem o assunto, né? Voltando lá para 2018. Ao longo dos anos, vem mudando um pouco a forma como eu abordo o assunto, tendo em vista até o tempo que a gente pode ou não dedicar a ele dentro da escola, né? Já em razão dessas questões que foram colocadas. Então, você acaba tendo que afunilar muita coisa. Eu lembro que lá em 2013, por exemplo, eu dediquei 2 aulas de 50 minutos só para trabalhar com música, né? Com a ideia da resistência mesmo, através da arte, principalmente destacando música. Então, a gente tem um acervo enorme, uma possibilidade enorme em relação a isso. Mas, ao longo do tempo, as coisas, como a gente relata, foram se afunilando, né? Em função do tempo e de diversas outras questões. Que de forma está hoje, né? Se a gente tiver a oportunidade esse ano, diante dessa situação, eu tivesse a oportunidade de estar em sala de aula com eles, né? Como é que eu planejaria isso hoje? Já numa linha mais parecida, um tempo mais curto para trabalhar isso, né? Diante de toda essa situação. Em 2018, como eu já relatei, de alguns anos para cá, a partir de leituras, a partir de alguns entendimentos, eu centro a questão da discussão sobre a ditadura em cima da questão da democracia, né? Geralmente, eu inicio a aula justamente questionando eles, né, qual a noção que eles têm de democracia, que eles, e numa conversa, tentar com que eles, tentar montar um esqueminha ali com eles, do que eles apontam como sendo características dessa democracia, para a partir daí trabalhar um conceito de ditadura, né? Tenho trabalhado na linha como o Mato está falando, nessa tentativa de se aproximar, né, trabalhando a questão dos direitos humanos, a questão da pessoa humana,
com depoimentos, né? Eu acho que uns 3 anos já, as últimas 3 vezes que eu estive em sala de aula, eu trabalhei com um texto de uma jornalista do El País, que eu não recordo o nome bem agora, que ela começa exatamente a partir desse questionamento, né, sobre se ocorreu uma ditadura e em que termos, né, isso aconteceu no Brasil. Ela começa questionando isso aí. Aí ela levanta uma preocupação de que se... Ela não discute se realmente aconteceu, mas ela começa a discutir. Será que essas pessoas realmente acreditam no que elas estão dizendo? Sabe? Ela cita, se eu não me engano, no texto é de 2014, 2013, 2014. Ela se questiona justamente o quanto ela está assustada por perceberem que tantas pessoas estão defendendo a ditadura na rua, né? A volta de um governo militar. Aí ela se questiona, será que essas pessoas sabem o que é que elas estão defendendo? Né? E na sequência ela diz que o que assusta ao ponto de fazer com que ela pare de se questionar, queira continuar na inocência, é exatamente imaginar que eles sabem o que é que estão pedindo. Sabe? Esse é um dos grandes... Aí que ela começa a relatar um episódio de uma senhora chamada Crimeia, se não me engano o nome é esse, e ela começa a relatar algumas cenas, né, alguns episódios que ela é militante do PCdoB, foi presa, foi torturada e estava grávida, né, e no depoimento ela puxa a questão da tortura da criança, né, a criança nasce, a mãe ainda está presa e tem toda lá uma, sabe, de forma que é um depoimento muito forte, sabe, a primeira vez que eu percebi isso também, já que quando você lê esses depoimentos para ele, pelo menos é a minha experiência, parece que o impacto é muito maior, sabe, do que você só jogar de repente um vídeo ou colocar um texto para ser, sabe, eu não sei se é por causa do público, não sei se foram as situações que eu vivi naquele momento de sala de aula, mas todas as vezes que eu parei para ler, né, para narrar esse texto, sabe, talvez pela emoção, por mexer comigo de alguma forma, eu acabava ganhando uma atenção muito maior e despertando um debate muito mais interessante, sabe? Então, pronto, nessa linha das discussões, a partir da realidade deles, da democracia, com depoimentos, né? Estou falando de materiais que usados em aula, imagens, sabe? Eu uso muita imagem, mesmo que sejam imagens ilustrativas, principalmente de instrumentos de tortura, sabe? Eu acho que, apesar das limitações do hoje, é um assunto espinhoso, mas é um assunto que, de certa forma, ele ilustra um pouco o horror que foi aquele momento, né, de perseguição a qualquer pessoa que se colocasse contra a barbárie, digamos assim, contra um regime que prendia, que tolhia liberdades, que tolhia liberdade de expressão e enfim. Então, eu acho, a gente não pode deixar de falar disso aí. Sobretudo através de depoimento de pessoas que viveram isso aí. E, com música, eu acabei afunilando nessa ideia de trabalhar a ideia de democracia, de perseguição política. Eu lembro muito, me marcou muito nos últimos 4 ou 5 anos, uma música do Gonzaguinha, que é exatamente nessa linha que uma parte, ele diz que memória de um tempo onde lutar por seu direito é um direito que mata. Né? Tempos se eu não me engano, o nome da música memória de um tempo onde, tipo, a memória não é permitida, alguma coisa do tipo, mas é uma letra muito forte e que traz exatamente a discussão para esse campo, da ausência de democracia, a ausência de liberdade de expressão, a ausência de liberdade no sentido mais amplo possível, né? Enfim, eu sou muito emotivo, pessoalmente falando. E quando eu trato desses assuntos, a emoção acaba indo junto, é inevitável, a gente não consegue separar isso aí, né? E eu vou muito em cima dessa questão do ferir a dignidade da pessoa humana. Isso
norteia um pouco as minhas aulas quando eu toco em assuntos dessa natureza, né? Não só com a ditadura militar, mas esses assuntos mais que se relacionam a se ferir a dignidade da pessoa humana. Mais ou menos isso. Em relação ao material ainda, eu recordo bem, no último ano que eu trabalhei o tema bem, eu trabalhei com um documentário tendo em vista a questão do tempo, 15 Filhos, um documentário curtinho, um curta-metragem de 18, 20 minutos, né, exatamente de relatos de 15 pessoas que tiveram seus pais presos, né, torturados, e alguns foram mortos pela ditadura. É muito interessante também. Então, eu acho que a minha linha, eu estou percebendo agora, é mais na linha da sensibilização mesmo para o que foi esse momento, o que significou esse momento dentro da história do Brasil. Posso dar continuidade aqui? Guzmão, a gente percebe a sua emoção, né? A sua fala demonstra a sua emoção em tratar com os assuntos. E gostaria, assim, de me aproximar de você com relação a isso, né? Eu acho que eu precisaria ser um pouco mais parecido com você, dessa emoção, assim, a flor da pele. Assim, eu admiro muito, viu? Com relação aos materiais que eu costumava usar, eu usava muito música, né, as canções, a gente trabalha bastante as canções, mas é um tema que acaba ampliando muito a nossa possibilidade de trazer material além do livro didático, né, pela internet, pelo acesso, né, porque a internet acaba facilitando esse acesso a essas canções, a esses filmes, esses documentários. Então, eu trabalho, geralmente trabalhava com fotografia, porque a Stefane, que gosta de fotografia também, sabe que a gente acaba querendo trabalhar as imagens, né, as fotografias, a gente acaba trazendo algo particular para esse momento. Charges também, eu uso bastante charges, não só do período, mas charges que foram criados bem posterior, agora nos anos 2000, 2010. Eu trabalhei no documentário da Comissão da Verdade também, que foi um momento muito emocionante, porque ao ouvir aqueles relatos, alguns alunos se sensibilizam, né? Tem alguns que não, mas assim, é muito forte. E o Amadeu acabava dizendo sempre, a gente tem que chocar. Eu aprendi muito com o Amadeu é uma pessoa que tem uma didática incrível, né? E aí eles dizem, não, a gente tem que chocar, porque chegou um momento que a gente, embora tivéssemos medo, como vocês já relataram, também a gente tem um certo receio, né? Mas a gente queria ir para o embate também, né? A gente não queria deixar essas pessoas tomarem de conta da discussão. E eu sempre gostei muito de debater trazendo uma história conflituosa, não aquela história bem armadinha, já com começo, meio e fim. Então, eu tentava trazer o debate, o conflito, né? E mesmo alguns livros didáticos, eles trazem isso mais que de uma maneira simples. Então, eu acabava trazendo esse material imagético, né, para chamar a atenção, dar meio que um choque mesmo para esses meninos. Eu lembro que quando eu estava lecionando o nazismo, eu contando lá dos campos de concentração, uma menina parou e perguntou, professor, isso é um filme? Então, eu fiquei chocada que eu não tive reação. E aí, eu levando essa experiência para o tema da ditadura, eu imagino que para alguns alunos isso não aconteceu. Como é algo distante deles, assim, não aconteceu. Alguns acham que realmente, quando você está contando, para eles pode ser que seja um filme, né? Então, essa ampla possibilidade de material, eu tentei explorar o máximo que eu pude, até ano passado, que foi o ano que a gente lecionou. A gente também fez um evento muito grande, assim, para a escola, dentro da escola, envolvendo exposição, inclusive, e aí a gente inseriu a oficina, né, do que o Edmilson coordena, dentro desse evento, que foi um evento que durou a semana toda. Então, eu acho que trazer materiais, além do livro didático, só para a sala de aula, eu acho que não basta. Eu acho que a gente tem que realmente envolver a escola como um todo. Embora a gente sabe que, devido ao tempo, isso não é tão possível. Então, assim, a internet, ela acaba favorecendo ao professor que não tem acesso, né, a esse material, a gente acessa via internet. Por exemplo, você tem a Biblioteca Nacional, que você pode acessar os documentos. Então, acaba facilitando.
embora as redes sociais também acabam tendo esse lado da fake news, que aí você pode até usar isso a favor, né? Eu lembro que ano passado eu iniciei o conteúdo trazendo falas de pessoas que estavam negando, né? Personalidades públicas que negavam. Então, você pode pegar isso que aparentemente é algo negativo, esses discursos, e você trazer para você desconstruir esse discurso. Porque eu lembro que eu tive alguns alunos bolsonaristas, né? E quando a gente debatia, eles ficavam calados, né? Então, pelo menos para chocar, né? E a gente acaba fazendo isso, mas para ver se eles se pronunciam, para entender como que eles estão pensando sobre isso, quais são os argumentos que eles têm para negar, né? Como que eles organizam esse pensamento, essas ideias, mas não há debate, né? Com essas pessoas não havia debate. A gente até instigava, e aí, o que você pensa sobre isso? E eles não falavam, eles se calavam. Então, acaba que sendo realmente difícil o debate, não há debate com essas pessoas, na verdade, né? Então, a internet acaba sendo algo muito útil para o nosso trabalho. Eu peço até desculpa a vocês, que eu fico nervosa, que eu não gosto muito dessa coisa de internet. Eu tenho pavor quando eu vou dar aula online, viu, gente? Então, eu não tenho muito costume, nem tenho redes sociais, né? Por isso que eu fico um pouco nervosa ao falar com vocês aqui, enfim. Assim, estamos todos em processo de adaptação, Matilde. Gente, então, se eu compartilhar só duas experiências após a fala da Matilde, por favor, lembrando em relação à ideia do chocar, né? Lembro-me em 2018, quando eu deixei uma turma de terceiro ano assistindo um filme do Batismo de Sangue, que eu pedi o Guzmão, e o Guzmão disse assim, eu não tenho nem coragem de assistir, porque realmente ele era chocante, sabe? A professora de Química que ficou naquela turma, ela saiu passando mal, chorando, desesperada, que não ia ficar naquela sala. Aí, o que aconteceu? As torturas, eu não aguento ver aquilo, sabe? Desesperada. E a outra, um episódio, para mim, que é muito marcante, que foi na aula da professora Matilde. Ela me relatou, quando ela levou um documentário da Comissão da Verdade, que era o da Dilma, um aluno bolsonarista se negou a permanecer na sala para assistir. Então, ela levou a turma para o debate, sabe? Então, isso é muito importante no momento que nós estamos vivendo. Levar para o diálogo, levar para o debate. Só concluindo aqui rapidinho, para dar um espaço também para vocês, gente, só sobre o retorno que tivemos e sobre o universo cultural. Assim, a gente tem um problema porque o nosso público é muito diverso, né? Na escola pública regular, a gente tem uma diversidade muito grande de alunos. Então, a gente tem alunos muito bons que têm uma formação já de leitura, mas tem aluno que não lê nenhum livro didático. Então, a leitura, a reflexão não faz parte desse universo, né, do universo desse aluno. Então, acaba dificultando também o nosso trabalho nesse ponto de vista. E aí a gente fica com um dilema muito grande, que eu avanço no conteúdo, eu avanço no debate, eu avanço nas reflexões, ou eu me contenho e faço com que esses alunos que têm uma certa dificuldade compreendam o geral, compreendam o mínimo. Então, tem esse dilema também. Com relação ao retorno do projeto, eu só tenho a agradecer ao Edmilson e todo o grupo que foram maravilhosos. Eu acho que a grande contribuição é esse trato das fontes, né? Porque a gente vê isso no primeiro ano, e aí depois a gente vai fazendo uma aula meio que moldada pelas essas avaliações externas, e principalmente no terceiro ano, que eu acho uma aberração você se pautar exageradamente nesse PAES e Enem, né? E eu acho que a gente acaba perdendo meio que o espaço para esse debate, né? Embora tenha lá na Constituição, né, como alguns colegas já falou, essa coisa do cidadão, né, reflexivo, crítico, e acaba que tolindo isso dentro da dinâmica das escolas. Então, quando o Edmilson trouxe esse projeto e que mostrou como que você pode questionar, né, será que questionar uma possível fake news, e era algo muito do momento que eles estavam vivendo, né? Muito
das imagens que foram passadas, eles viam, né, porque hoje você tem um meme como formador, né, de opinião, me vê o meme e acha que é verdade. Então, trazer as fontes e esse debate com as fontes, e tem outra coisa, né, a autoridade do professor, né, que você tem um professor universitário, e aí já é diferente, já tem um outro peso do professor que está ali todo dia com ele. Então, eu acho que teve vários pontos positivos, e o retorno que a gente escutou dos alunos foi positivo, né? Ampliou o debate, acho que abriu um pouco a mente deles para pensar de uma outra forma, pensar questionamentos, pensar um outro jeito de construção dessas narrativas. Enfim, só tenho a agradecer a vocês todos. Falando sobre os materiais e metodologias, antes de trabalhar a ditadura, né, eu peço para os alunos perguntar aos pais deles o que é que eles sabem sobre a ditadura, ou alguém na casa deles para trazer esses conceitos. E eu procuro trabalhar também com músicas bregas. Eu acho que vocês conhecem, né? Aquela música Pare de Tomar Pílula, do Odair José, e tem aquela Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, que foram músicas censuradas, né, na época do governo Médici, porque eu acredito que são músicas mais presentes no cotidiano dos alunos. Eu gosto muito daquela Cálice, do Chico Buarque, né, para mostrar como esse recado era dado esse recado assim, de rebeldia, né, de contra a ditadura, nos anos de chumbo. Né? E aí o Chico Buarque trabalha de outra forma, o eu lírico, a ironia. E o Odair José já porque ele foi censurado, né, com essas músicas, Para de Tomar Pílula, porque ia contra a distribuição de anticoncepcionais no período do governo Médici, né? E isso é muito mais presente, assim, na vida dos alunos, né? Então, toca muito mais. E aí, depois, a gente trabalha as leituras, as questões, certo? Sobre o projeto de extensão, foi bastante positivo, né? O aluno Joaquim, hoje está no seminário, né? Ele destaca que o professor Edmilson não tentou em nenhum momento, né, no debate sobre a ditadura, fazer os alunos pensar como o professor, né, mas deixou os alunos tirar suas próprias conclusões. E o aluno Joaquim também relatou que um bom professor é aquele que deixa os alunos criar seus próprios pensamentos. Né? Então, isso marcou bastante o aluno Joaquim e também a Bianca, que hoje está fazendo nutrição. Nesse ano, né, que teve o projeto de extensão na escola, ela até escolheu o tema ditadura para trabalhar na Feira de Ciências. E aí ela destaca a metodologia do professor Edmilson, que ele parou para ouvir os alunos, o que os alunos entendiam, e isso chamou bastante a atenção dela. Ele lançava perguntas para chamar a atenção dos alunos e envolver no tema. Então, assim, a minha sugestão para o projeto de extensão é que tenha 2 encontros em cada escola, porque a discussão é muito boa e só um fica bastante reduzido. Então, Edmilson, aguardamos você via Meet, né? E no futuro próximo presencial na Escola Edmar Martins. Eu acho assim, interessante com relação aos materiais também. Quando estava em sala de aula, estou afastado há mais de um ano, e trabalhei pouco sobre história. Eu trabalhava só no último ano, no terceiro ano, né? Mas as poucas aulas que eu dei sobre o regime militar, acho que as fontes, a metodologia, a gente são muito semelhantes. Né? A gente leva músicas, eu gosto muito das músicas do Chico Buarque, muito mesmo. Eu também acho interessante essas da Stefania, nunca usei essas da que a Stefania utilizou. Ótima ideia. Inclusive o Enem, uma vez, um Enem do passado aí falou sobre essa música aí do Odair José, né? Da Pílula. Então, as músicas são ótimos complementos para as aulas desse momento, né? Também de Chico Buarque, Apesar de Você, Cálice, né? Imagens também, eu gosto muito de imagens, eu sou adepto das imagens, da memória. A sétima arte, para mim, não pode estar fora da sala de aula, tá? O cinema.
Nesse sentido, eu utilizei dois filmes, eu utilizei bastante esses dois filmes, trechos dele, porque tem trechos deles na internet, não eles todos, talvez, mas também tem todo também, mas usar trechos é interessante. Os trechos que chocam mais e que chamam mais atenção, do que é isso, companheiro, Batido de Sangue, eu chorei no final, não deu para não chorar, assim, é muito, muito pesado, né? E como a Matilde falou, o universo cultural, ele tem prós e contras para nós aqui do interior. Tô falando no meu lugar de fala é o interior, né? Assim, cidades pequenas do interior do Ceará, tá? Tem prós e contras, né? No sentido, por exemplo, quando você levou o filme da Dilma, isso foi uma afronta aos que votaram no Bolsonaro, aos que alimentaram ódio contra o PT, por exemplo, né? Então, mesmo que a Dilma foi vítima direta desse momento, eles se sentiram insultados. Mas eu trabalhei já com outras imagens supostamente neutras para eles, né? Para os bolsominions, tá? Que eles não ficam sem palavra realmente. Eles ficam sem palavra, dado a esse universo cultural que eles têm. Assim, eles têm um nível de leitura não muito avançado, tá? O universo onde eles vivem, na família, na comunidade, apaga esse momento, não fala muito desse momento. Tá? O pouco que se ouve é que tinha mais segurança, mais segurança, mais segurança, como alguns policiais tendem a dizer. Mas isso, na hora que as imagens são apresentadas, eles ficam também chocados. E, como resposta, eles dão o calar-se. Né? Dão o calar-se. Em qualquer sala de aula vai ter sempre um defensor do Bolsonaro, mas não um defensor das barbaridades da ditadura, que são inegáveis. Então, esse universo cultural, ele nos possibilita problematizar mais quando a gente não leva leva imagens ou vídeos que choquem com as ideias políticas deles. Nesse caso, o filme da Dilma, né? Porque a Dilma, para eles, o PT virou um demônio. Tudo que é do PT, para eles, é demonizado, né? Então, por isso que esse daí teve coragem de sair, né? Nas minhas, nunca ninguém teve coragem de sair, mas não tem coragem de falar, de defender, de negar, né? Apesar de dizer assim, não, Evandro deve estar falando pura besteira só porque ele é do PT, só porque ele é de esquerda, né? Então, esse universo cultural às vezes nos favorece porque nós temos mais espaço para explorar, temos espaço para mostrar e para chocar. Quem não se choca não aprende, né? E mesmo esse pessoal, eles se chocam e às vezes se fingem que não veem, fingem que não estão assistindo, que não estão vendo, e nem perguntam e nem questionam. Então, a ideia é trabalhar com filmes, com músicas, com imagens e músicas ao mesmo tempo, né? Documentos tem vários documentos sobre isso, né? Documentos jornalísticos, artigos científicos também, mas somente de jornais, né? Que são os que mais impactam. Tá? As músicas são muito impactantes. Né? Eu não posso falar do projeto de extensão porque não estava em sala e não tive oportunidade de participar. Mas já ouvi alguns falando e creio que tenha sido uma ótima oportunidade para se debater esse tema num momento que se exige tanto se falar sobre isso agora. Né? O debate é essencial agora. Um debate racional. Obrigado. Só me permita só uma intervenção rapidinho. Essa história que a esquerda não faz autocrítica não é bem assim, né? Assim, os professores não estão colocando uma história favorável à esquerda. Eu vejo alguns colegas, e eu também tento fazer isso, apresentar também alguns problemas que tinha na esquerda. A gente não conta uma história endeusando a esquerda, né? Existe uma bibliografia também muito vasta, comentando, criticando o papel da esquerda em muitos momentos da história. Então, não é verdade isso, né? O que eu quis dizer foi que, assim, que eles criaram um certo ódio em relação à esquerda, né? Não, sim, eu entendi. Eu estou concordando contigo. Só assim, o próprio Daniel Arão Reis, né? Ele foi
visto como alguém que estava construindo, produzindo uma história favorável à direita. Então, assim, existe uma bibliografia séria, Sim. né, que comenta sobre isso. Então, essa história de que existe essa doutrinação que é só uma história favorável de usando a esquerda é desconhecer a sala de aula, né, o ambiente da sala de aula. Com certeza. A respeito das duas questões, eu diria que da primeira eu tenho pouco a falar, porque na medida em que já faz um bom tempo que eu não estou em sala de aula no ensino médio trabalhando história, então o momento era aquele, né, que eu falei das primeiras experiências, errando bastante, e era aquele momento que mesmo achando, né, que tratar da ditadura tinha um grande significado pessoal e político para mim, mas eu percebia muita apatia com esse tema, muito desinteresse. O girar da chave da nossa história de 2013 e depois 2016 já criou um novo clima, né? À medida que essa disputa da memória ela acende o desejo, né, de refletir, denunciar, né? Mas também ela arma espíritos que querem defender, né? E o que eu diria mais, assim, é mais no campo da intenção, né? Eu acho que estão certíssimos todas as experiências que focam na arte. É uma maneira muito interessante, talvez seja mais adequada de chamar a atenção para esse debate. Voltando à sala de aula, seria esse um dos caminhos que eu seguiria, que eu tentei naquele momento com músicas, né? Eu fiz experimento com algumas músicas. Essa experiência da Stefânia acho que é fantástica. Trabalhar o Daí José, uma música que as pessoas das classes populares conhecem, porque o brega é muito popular, né? Todo mundo já ouviu em algum momento, escuta agora mais em algum momento da sua infância, e é possível chamar a atenção a partir de algo que já está no cotidiano, que está na vivência, né? Isso é interessante observar, porque eu tentei com músicas que estão num universo cultural que não é próximo deles, um Chico Buarque, um Caetano, um Gil, né? Então isso já tinha essa barreira cultural a transpor. Essa experiência que a Stefânia conta é muito interessante. Eu não tive a oportunidade de trabalhar Batismo de Sangue, porque eu acho que é um filme que saiu posteriormente, né? Embora tenha visto alguns colegas trabalharem na Escola Franklin Tavra, e ele sempre choca muito, é muito, muito cruel, é muito violento. A experiência do Gusmão de dizer que é preciso trazer esse tema, né? O tema da tortura como um elemento fundamental para pensar a ditadura, eu concordo plenamente. Inclusive, eu recomendo um livro a vocês, assim, que tem ótimos relatos sobre essa discussão da ditadura que não passou, chamado O que Resta da Ditadura, organizado pelo Vladimir Safatli e o Edson Telles, da editora Boitempo, que ele traz abordagens muito interessantes para ajudar nessa nossa reflexão. São capítulos independentes, textos curtos, que podem, que com certeza, na nossa prática docente, eles vão ajudar a pensar sobre como melhorar a abordagem que a gente tem em sala de aula. Porque é um tema assim, de muita urgência. A tragédia política e social que a gente vive hoje, ela é resultado de um tempo histórico que nós não conseguimos superar. Alguém falou sobre tortura. Hoje o Brasil, dos países que passaram por ditaduras, é o único em que as denúncias de violações a direitos humanos em cadeias, presídios, é muito maior do que no tempo da ditadura. Todos os outros, de alguma forma, fizeram uma justiça de transição, tiveram um tribunal de memória para abordar esses temas, constranger os torturadores e os ditadores, conseguiram de alguma forma, insuficiente ou não, mas conseguiram, e a nossa experiência mostra que esse esquecimento forçado, né, ele permitiu esse ressurgir. Eu lembro muito bem de uma experiência, eu gostaria de relatar a vocês, não foi em sala de aula, eu recebi uma pessoa da minha família na minha sala, e o tema da ditadura surgiu. E
e eu falei sobre a tortura. Eu contei sobre essa coisa horrenda. Era, inclusive, o fato de que o Ustra havia sido defendido pelo Bolsonaro no impeachment. E aí eu contei o episódio de como o Ustra torturava mulheres. Um caso de colocar rato vivo na vagina de mulheres. A pessoa desacreditou, acredito, né? E depois disse assim, a gente, quando fala dos presos, dos torturados, fala como se eles estivessem rezando, né? E aí é outra coisa fundamental, a abordagem. Por quê, né? Por que toda essa condenação? Em primeiro lugar, nós estamos falando de um regime que foi ilegal desde o seu primeiro momento. Interessante pensar, né? Do ponto de vista jurídico, a ditadura era mais legal do que o nazismo. Ela não foi eleita, ela derrubou um governo legitimamente eleito, com um discurso fajuto, né? E impôs a autoridade da força e do poder. E aí toda essa ideia que se constrói de que a ditadura foi melhor, de que os militares salvaram o país, que hoje, né, serve de base aos negacionistas, parte desse princípio de que eles estavam salvando o país, estavam fazendo a coisa certa. Que nada, eles eram... né, eles destruíram a legalidade, eles tomaram o poder à força, não tinham nenhuma legitimidade. Os guerrilheiros que lutaram, que foram torturados, massacrados, né, tiveram a sua dignidade arrancada nas salas de tortura, né, estavam resistindo contra um Estado ilegal. Né? E não se trata de militantes somente de gente que era adepto somente do comunismo, porque hoje muitos dos ex-guerrilheiros estão, inclusive, em partidos de direita que mostram como essa resistência ela partia de um princípio que não era exatamente o da esquerda radical, mas da defesa da democracia e da liberdade. Para falar de um último ponto, eu acredito que seja muito interessante essa abordagem das fontes para vencer esse negacionismo, né, que há muito um discurso de que estão construindo uma memória de algo que não existiu, essas torturas são inventadas, esse discurso que se fala é uma invenção dessa esquerda. O trabalho com as fontes, que o Edmilson tem desenvolvido na FECLES, que ajuda muito a quebrar isso. O exemplo que a Estefânia deu de um aluno era um negacionista, e essas experiências que ele teve com o projeto fizeram ele rever. Continua um conservador, mas ele deixou de negar isso. O outro aspecto é de que acho que é muito importante, além de trabalhar propriamente as fontes, esse tempo dos anos 60 e 70, incluir nesse trabalho sobre a ditadura o que nós temos dela hoje. A própria violência policial, é possível falar sobre autoritarismo, sobre essa violência absurda que o Brasil tem, como resultado da ditadura. Que parece até assim que tudo isso é resultado do processo democrático que o Brasil viveu, mas a violência policial, a violência na sociedade, das facções criminosas, tudo isso já estava lá sendo gestado na ditadura. A própria corrupção que hoje se denuncia, ela cresceu muito naquele momento. Todos os problemas, praticamente todos os problemas sociais que hoje nós denunciamos, inclusive esses que alimentam o negacionismo, essa reação dos bolsonaristas, né, eles estavam lá, né, sendo reforçados ou sendo criados pela ditadura. Então, por isso, o tema da ditadura é tão atual, que escolher o nosso presente, e nem precisa falar exatamente do Bolsonaro, mas escolher o nosso presente, os problemas do nosso tempo, já é um ponto de partida fundamental para abordar esse tema. E quero ouvi-las agora no finalzinho, só o chorinho aí de vocês, final, para que vocês possam fazer as suas considerações finais e, se possível, porque a gente vai continuar o debate, a troca, né? Falar um pouco que o projeto de extensão pode ajudá-las nessa sequência de trabalho de vocês sobre o debate da ditadura e no enfrentamento dessas circunstâncias aí de pandemia e pandemônio autoritário. Mas fiquem bem à vontade que a nossa conversa vai continuar para além, né, daqui. Então, peço mais que vocês possam se despedir aqui do nosso público, de quem está nos ouvindo, fazendo as suas últimas reflexões nesse momento tão rico e tão chamativo, assim, tão gratificante em termos de construir mesmo um chamado para o debate do conhecimento e da defesa da democracia contra o autoritarismo e da profissão do professor e da professora como agentes sociais de transformação e desenvolvimento humano, social, né, da dignidade e tal. Então, fique à vontade para as últimas palavras, por favor, pessoal. Então, Edmilson, vou começar.
Eu queria agradecer pelo convite e pela oportunidade de participar desse podcast. Essa pandemia trouxe essa nova possibilidade de comunicação, de aprendizado e de problematizar a nossa realidade, né? Isso é interessantíssimo, gostei muito do convite e da experiência, tá? E é claro que estamos à disposição, tá? Na hora que você precisar, estar em casa aqui estudando, escrevendo, mas a gente pode tirar um tempinho para colaborar e enriquecer também nosso conhecimento. Obrigado. Vamos lá. Eu também tenho muito a agradecer ao professor Edmilson pela parceria com o projeto. Né? Está com o que, Edmilson? Uns 3 anos, não é isso? E ter essas ações dentro da escola, para minha formação, ela é muito importante porque me deu alguns insights de trazer outras pesquisas, né, sobre o assunto. Não sei, eu dar continuidade à pesquisa sobre as narrativas, né, da ditadura nos livros didáticos, ou fazer análise do material da Comissão da Verdade, não sei. Já tinha algumas conversas com o Edmilson também, tratar sobre a revista Veja, o discurso da revista Veja, nessa transição de final de ditadura para início de democracia. Não aprofundei ainda. Mas a pandemia, ela trouxe essas possibilidades realmente da gente conversar e trazer à tona toda essa discussão e enfrentar esse autoritarismo com conhecimento. A palavra mesmo é gratidão. Agradecer também pelo convite, né? Pela possibilidade de troca, de compartilhamento aí de experiência com os colegas, que sempre são momentos muito ricos e necessários para a gente que é professor. E, por mais contraditório que pareça, muitas vezes é um trabalho muito solitário, sabe? Em relação, sei lá, quando você está numa escola, por exemplo, que tem todas as turmas da mesma série, então, algumas decisões e alguns momentos desses acaba sendo, apesar de você estar cercado ali de pessoas, né, na área, com colegas, mas acaba sendo algumas decisões, alguns momentos mais solitários, assim, pelo menos profissionalmente falando. Então, é um momento muito oportuno. Grato a todos. Vou aproveitar para também agradecer e dizer que foi um momento maravilhoso. É muito interessante a gente ter essa oportunidade de debater os nossos pontos de vista e as nossas experiências. E o irmão faz uma leitura muito interessante, essa expressão, né, que eu também tinha, que a gente não tem muito espaço assim, nas correntes que a gente é obrigado a dar conta na escola, né, sendo núcleo gestor na sala de aula, não nos permitem um bom espaço de maturação dessas reflexões que aqui a gente pôde fazer. Eu também agradeço a todas as colaborações que foram dadas aqui, aprendi bastante com os relatos que vocês deram. E aí aproveito só para retomar aqui, né, uma pessoa que passou desapercebida na minha formação, quando a gente falava sobre o reflexo, o professor Manuel Castro, que já chegou da metade do curso profissional, né, foi meu orientador na graduação, dos principais incentivadores da realização da minha pesquisa, do ingresso no mestrado, né, que eu mando um abraço. Bom, aproveitar a oportunidade, né, para agradecer o convite ao professor Edmilson, né, e falar da responsabilidade que é gravar esse podcast, né, para a instituição. Um termo moderno, né, porque o Paulo Freire já fazia a pedagogia da escuta, né, a escuta ativa. Então, foi um momento de aprendizagem, sim, com as minhas colegas, né, com os conterrâneos. Então, eu só tenho a agradecer. Queria agradecer também a toda a equipe do projeto, aos que vieram nos dias do desenvolvimento do projeto aqui em Capistrano, dizer para os bolsistas, né, o Wesley, Tiara, Jéssica, aproveitar esse momento, né, porque é um momento na universidade que a gente aprende muito com esses projetos, né, então, assim, vocês estão em boas mãos, né, e tenho certeza que esse projeto vai mudar a vida de vocês, as perspectivas de vocês,
Então, aproveite demais esse momento na universidade. Eu gostaria de ter aproveitado mais. Então, eu digo para vocês que aproveitem, certo? Agradecer também ao Edmilson e aos colegas aqui. Como a gente é de cidade próxima, a gente pode depois conversar e ver alguma coisa para a gente montar sobre o tema da ditadura. E eu acho que a gente tem que olhar para o nosso passado, né, com mais seriedade, porque eu acho que a gente acaba, como a gente não olha muito para esse passado, que foi a ditadura, a gente acaba não enfrentando esses monstros do passado. Por isso que a gente tem uma dificuldade muito grande em debater o tema com os alunos, com a sociedade de maneira geral, né? Então, eu acho que é urgente o debate sobre esse tema. Eu acho que foi um tiro no pé esse grupo trazer à tona a ditadura, porque era um tema que estava meio que acomodado nas escolas, pelo menos, na universidade, pelo menos na FECLESC, um pouco também acomodado. Então, quando traz à tona, acaba que despertando na gente esse interesse mais de ir para o debate, né? Então, convido aqui a todos a olhar esse nosso passado, essa nossa história, e enfrentar, né, esses nossos monstros. Agradecer a todo mundo, muito obrigada. De antemão, eu queria agradecer, né? Agradecer o momento, agradecer a presença dos professores. É um prazerzão ter participado desse momento com vocês, né? Dessas trocas e tudo. Eu e as meninas, a gente é da mesma turma, a gente entrou na faculdade juntos, e aí a gente já está do meio para o fim, assim, do curso. E aí a gente já participou de PIBID, já participou, já vivenciou estágios, e aí a gente já está entrando, assim, de uma forma mais direta e participativa na questão do ensino, né, do ambiente escolar e tudo. E aí, não sei as meninas, acredito que também, mas eu tenho muitas angústias, muitos medos e tudo, que eu acho que é normal para quem está nesse processo de formação, para quem está saindo agora, né, tendo esses primeiros contatos com a educação e tudo. Mas esse momento específico que a gente está vivendo, acho que aumenta mais ainda esses medos e essas angústias, na verdade, né? E aí, apesar disso tudo, um momento como esse, uma vivência como essa, né, essa culminância, essa troca, ajuda muito porque a gente percebe experiências, a gente tem acesso a essas experiências de vocês, né, e aí isso fortalece muito a gente, né? Fortalece muito a gente no sentido de continuar nessa luta, de continuar nessa pegada de defender a educação, né, de lutar contra esses revisionismos que não contribuem em nada com conhecimento historiográfico crítico, ético, responsável, né? Lutar contra esse negacionismo e tudo. E aí, assim como vocês já mencionaram também, a palavra que fica para mim é de gratidão por essas trocas, por esses aprendizados. É isso. Muito obrigado, professores, e foi um prazerzão. Bom, gente, complementando o Wesley, né, essa questão que é gratificante mesmo recebê-los aqui. No outro podcast que a gente gravou com os professores, eu até falei que, óbvio, a pandemia é péssima, mas talvez se não fosse por isso, a gente não teria criado um podcast e não estaria dando voz a vocês, né? Tendo mesmo essa questão do feedback de como foi o projeto na escola e como vocês desenvolvem o tema da ditadura no dia a dia, no cotidiano. Então, é muito enriquecedor estar aqui e muito obrigada. Oi, gente. Acho que a Tiara e o Wesley já falaram tudo, mas só para finalizar mesmo a fala deles dois, muito obrigada por esse momento, né, essa troca de experiência, porque vocês tiveram um contato muito grande com o projeto e mesmo eu, que já faço parte, né, desse grupo, não tive o prazer de ir à escola de vocês, mas com o relato de vocês, eu posso muito identificar o que eu já presenciei e o que eu posso ainda presenciar. Então, os relatos de vocês, as experiências, vão ajudar bastante na nossa formação e principalmente, né, nessa construção do nosso podcast. Então, muito obrigada por esse momento, por disponibilizar um tempo, porque a gente sabe que esse período, principalmente para os professores, é bem difícil para a gente poder se situar, para a gente poder entrar dentro dessas mídias, para a gente
conversar com os nossos alunos, para a gente passar aulas, para a gente tentar ter essa conexão. A gente ainda está em processo de aprendizado, mas é isso. Muito obrigada por esse tempo que vocês nos deram. Muito obrigado, pessoal, professores, professoras, bolsistas. Esse foi o nosso podcast que nasceu no nosso grupo de debate, projeto de extensão Fundo Histórica da Ditadura, com os próprios bolsistas propondo a ideia de podcast, vídeo no YouTube, né? Esses meios digitais para enfrentar as situações aí dessa pandemia e do pandemônio autoritário. A Tiara foi uma das pessoas que levantou essa ideia do podcast. Então, só tenho mesmo a agradecer. E para quem está ouvindo, cada vez mais claro, é essa tônica do que foi aqui a nossa discussão hoje à tarde, né? Como o conhecimento é a nossa arma e ditadura nunca mais. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Um abraço. Valeu, Edmilson. Obrigado, viu? Valeu. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, Ruizinho. Tchau, Deusinho. Até mais, até mais. Um abraço para todos. A gente retorna ao velho lugar, se abraça e fala da vida que foi por aí e conta os amigos nas pontas dos dedos pra ver quantos vivem e quem já morreu. Amanhã ou depois, quem me dirá onde está aquele moço fulano de tal, filho, marido, irmão, namorado, que não voltou mais.